Hoje nós vamos atar uma Tanajura baseado no esquema do Emerger Kleinkammer, desenvolvido por Hans van Klinken na década de 80. Na amostra nós temos um anzol Mustad para secas, modelo R50, tamanho 12. É um anzol que tem o arame padrão e o comprimento padrão do corpo. Como nós vamos atar um emergente, a curva do anzol do emergente faz com que a parte do abdômen fique projetada para dentro do menisco da água. Então, quando você tem um anzol com o corpo reto, esse tipo de comportamento não é observado. Então, nós vamos seguir a receita tradicional do Hans van Klinken e nós vamos alterar o formato desse anzol para atar a nossa Tanajura. Para fazer isso, você simplesmente dá uma torcida de leve nos primeiros 4 milímetros do anzol. Se o teu anzol tiver um aço muito duro, por exemplo, se for um gamakatsu, alguma coisa do estilo, existe uma grande chance de você quebrar ele. Então você tem que escolher um anzol com um aço um pouco mais mole, como esses Mustades. Estando pronto o nosso anzol, vamos começar o atado. Como linha, uma Uni 8/0 na cor Camel. Nós vamos primeiro preparar a cama que vai segurar o nosso poste do parachute. Atamos nessa parte reta. Note que eu mudei a posição do anzol na morsa para essa parte ficar reta. Mas nós vamos atar até aqui embaixo, tá? Uma vez para trás, outra para frente, volto e paro no meio. Aqui vai ser a posição do poste da minha parachute. Para o poste, eu vou usar o Polypropylene Yard. É uma lã, por assim dizer, feita de polipropileno. Ela é flutuante. E eu vou usar na cor branca. Essa aqui é a espessura de um fio recém-tirado daquele novelo de polipropileno. Ele é muito grosso para atar. O que nós vamos fazer é separar isso aqui mais ou menos na metade. Nós vamos usar metade dessa quantidade. Separa-se metade. Reserva-se as fibras para fazer outra rosca. Ajeita-se as fibras. Muito bem. Cá está o material para o nosso poste. Nós vamos... o principal cuidado que você tem que ter quando você ata postes é que ele não rode depois que a mosca estiver pronta. Para isso nós vamos usar a técnica do Charlie Craven. Ele ata isso dessa forma. Ofereça o polipropileno no corpo do anzol e depois ate em X. Então nós vamos fazer um lado do X, vou realocar para ficar bem no meio. 3 voltas. Passo uma volta no corpo do anzol para segurar e vou para o outro lado e ato no X contrário. 3 voltas também. 2, 3. O resultado fica sendo parecido com uma asa de spinner. Ó. X para lá, X para cá. Muito bem. Continuando aqui. Agora eu ato desse lado, uma volta no anzol. E agora eu vou começar a subir e formar o meu poste.
deixo a linha cair, dou a volta e paro com a linha na frente, próximo do olho do anzol. Está aqui a nossa estrutura do nosso poste. Agora chegou a hora de colocar a pena. Aqui eu tenho uma pena que eu já medi, vou explicar como é que mede. E nós vamos ter que preparar essa pena de uma forma bem diferente para colocar aqui. Mas primeiro vamos entender o que significa medir. A pena tem cerdas. Essas cerdas, no tamanho ideal para essa mosca, elas têm mais ou menos o comprimento do corpo do anzol, que vai desde o olho até o início da curva, quando o anzol está reto. Uma forma de você medir isso são com esses padrões, essa Hackle Gauge, e você pega, coloca aqui, e você vai ver que as fibras, tem uns números aqui embaixo, esses números são os tamanhos dos anzóis, e você pode ver que as fibras, elas são mais ou menos do comprimento desse 12 aqui, dessa faixa branca. Tá vendo que as pontinhas das fibras estão entrando lá na faixa branca? Como esse anzol é um anzol tamanho 12, essas fibras têm o tamanho adequado para estar nesse clean camera. Um detalhe importante: as penas, elas têm um lado côncavo, que está virado para a câmera agora, ou um lado fosco, e do outro lado é um lado convexo e brilhante. O jeito que eu vou ensinar vocês a atar essa pena nesse poste, ela necessariamente tem que ficar com o lado côncavo ou fosco encostado do poste. Beleza? Vamos ver como é que se faz isso. Tá aqui a nossa pena, vamos preparar, tira o material da base, deixa a raquis exposta. E é o seguinte, aqui eu retirei as fibras de tal forma que os dois lados estão idênticos. Só que eu não quero que ele fique desse jeito. Quando essa pena estiver encostada no poste, nós vamos enrolar ela no sentido horário de quem olha de cima. Então, a primeira volta de penas, se tiver fibras ali, torna difícil enrolar, fica meio complicado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar fibras só do lado de cima. Do lado de cima de que jeito? O côncavo está virado para mim e eu estou retirando as penas do lado de cima. Então agora vamos atar isso. Eu começo atando a pena aqui embaixo. Só que repara, um pouco dessa raquis exposta, ela vai ser dobrada e atada no poste. Então você não começa com as fibras lá no pezinho, você começa com as fibras um pouco mais para cá. E ata-se o início da raquis ali. Vamos aproveitar, tirar esse excesso de raquis. Aí. Agora, o lado côncavo está virado para a câmera. Então, nós vamos ter que atar isso aqui assim. Repara que tem um pouco de raquis livre ali, que ela vai ser atada no poste. Como é que eu faço isso? Dou a volta por trás. E agora eu começo a atar a pena. Primeira volta bem juntinho do corpo, dá uma quebradinha na raquis para a pena ficar na vertical, tá vendo? Quase que ela fica sozinha já. E agora começa a enrolar para cima. Subindo devagarinho, com cuidado. Voltas contínuas e bem juntinhas, prendendo a raquis. Chegou lá em cima, desce, terminando de prender a pena. Ok. Dou a volta por trás do poste, solto lá atrás. O meu poste com a minha pena está pronto para ser atado. O lado côncavo está virado para o poste. O lado sem as fibras viradas para a câmera. Agora chegou a hora de começar o nosso abdômen. Eu vou utilizar
linha de pesponto. O que se trata de linha de pesponto? Linha de pesponto é aquela linha de costura grossa utilizada para costurar calça jeans. Eu estou usando uma Ginterman nessa cor ferrugem, afinal de contas nós estamos fazendo uma tanajura. Mas você pode comprar, por exemplo, uma linha Drima na cor 5342, que dá mais ou menos essa tonalidade de ferrugem. Para preparar a minha linha, cera de abelha, pode usar parafina também. Vou encerar a minha linha. Encerando a linha, bem enceradinho. Aí está, linha encerada. Eu junto as pontas. Junto as pontas. E começo a atar. Por que eu estou trabalhando com as pontas? Porque do outro lado vai ficar essa laçada, e essa laçada vai ser importante para terminar a mosca. Vamos lá. Caminho com a minha linha um pouquinho. Muito bem. Reserva isso. Chegando na curva do anzol, vamos atar o arame. Como arame de cobre, small, ultrawire. Oferece o arame. E agora volta-se com a linha em direção ao poste. Voltas contínuas, atando tudo bem direitinho, fazendo uma cama bem homogênea. Agora chegou o momento da gente trabalhar a nossa linha. A primeira volta nós vamos fazer um detalhe aqui, vamos levar essa linha lá para perto do olho do anzol. Abrir um pouco de espaço. A primeira volta, eu simplesmente giro esse par de linhas, dou uma tensionada e formo o início do abdômen bem baixo. Agora eu pego o meu dubbing twister, encaixo na laçada e giro no sentido horário, olhando de cima. E torço esses dois fios. Os fios estão sendo torcidos. Bem torcidinhos. Aí, excelente. E agora eu monto o meu abdômen utilizando a linha torcida. Essa linha torcida deixa ele bem segmentado. Ups. Bem segmentadinho. Que junto com a cera conferem um ar meio de inseto no nosso atado. Se por acaso o fio começar a distorcer, torce novamente, para manter ele torcido na forma de uma cordoalhazinha e deixar ele bem segmentado. Aí, chegando aqui, distorce para diminuir o volume, puxa a linha de atado de volta para trás do poste e prende bem a nossa linha encerada. Volta no poste. Pronto. Corta fora. Agora eu venho com o meu arame entremeando entre os vincos deixados pela minha cordoalha de linha de pesponto. Excelente. Tá vendo? Fica muito bem segmentadinho. Termina atando
3 voltas. Segura firme. Pega só o arame. Agora vamos preparar o nosso tórax. O tórax da Tanajura é escuro, então eu vou usar um dubbing caseiro feito exclusivamente de fiapo de lã marrom. É uma lã feita para tapeçaria. Os pelos geralmente são grossos e de uma lã meio seca, que são excelentes para fazer dubbing. Enrosca bem. Faz uma cordinha de dubbing bem apertadinha. Para frente, para trás, para frente, para trás. Geralmente o abdômen de uma clean camera ele é bem gordinho. Pronto, perfeito. Agora, junto do olho do anzol, nós vamos encerrar essa parte da mosca. Pega seu whip finisher, faz 1 ou 2 fechamentos ali. Já tem uma pequena cabeça. 1, 2, 3. Fecha. Puxa. Encurta a linha. Não corta. Só encurta ela. Agora nós vamos trabalhar no poste. Então. Côncavo da pena virado para o poste. Ajeita o poste. Quando você enroscar essa raquis no poste, as fibras têm que ser voltadas para cima. Elas têm que formar um pequeno cone de fibras para cima. Isso faz com que o abdômen e o tórax da clean camera desçam para dentro da água. Se as fibras estiverem voltadas para baixo, igual um chapéu chinês, isso não vai acontecer tão pronunciadamente. Então, por isso todos esses cuidados que a gente teve na hora de atar a nossa pena. Então, a pena é longa, eu não preciso de usar uma Reco Pliers. Cada volta que eu der, ela se posiciona por debaixo da anterior. Isso vai jogando as fibras para baixo. Número de voltas que deixe a sua clean camera bem densa no quesito fibras. Muito bem, as fibras estão densas. A ponta da pena está voltada para mim. Eu baixo a ponta da pena. Ó, estou baixando ela tensionada. Pego a minha linha e, olhando de cima no sentido horário, eu prendo ela com a minha linha de atado. Uma volta, 2 voltas. Pronto. Bom, minha rack está presa agora. Ela está pendurada com a Reco Pliers aqui para fazer peso, então a gente não perde. Eu já dei as 2 voltas em torno do poste. Agora vem a mágica de se fazer o whip finisher na vertical. Basicamente é o mesmo movimento de sempre. Engancha, dá a volta. Normalmente nós deixaríamos o whip finisher rodar aqui e terminaríamos a mosca no olho do anzol. Mas aqui nós vamos levar o whip finisher para a vertical e ele está pronto para terminar a mosca. 2 voltas apenas. Não se pode colocar muito volume debaixo das fibras. Se pegar uma fibra ou 2, não tem problema. Depois a gente corta. 1, 2. Só isso. Puxa. Prende. Cortamos a linha de atado. Tomando cuidado para não cortar fibras. Cortamos a raquis de baixo para cima. Cortamos o poste no comprimento desejado. Eu vou cortar ele mais ou menos com uns 8 milímetros de comprimento.
E aí está a nossa tanajura. Se você quiser ser bem detalhista, a gente pode pegar uma canetinha, pintar a parte de trás do abdômen, dando uma leve escurecida. E agora só falta um último detalhe, que é colocar umas gotinhas de Red Cement ou de esmalte. Essa mosca realmente precisa para não ficar frágil. Bem líquido, pinga do outro lado, bem líquido.